Bendito Deus, Pai querido, Senhor do céu e da terra, graças te damos, Pai. Estamos em tua presença para te exaltar, bendizer, louvar o teu nome, suplicar pela igreja, ajudar nossos irmãos, agradecer, meu Senhor, os que nos têm ajudado. Ó Senhor, obrigado, Senhor, por mais um dia. Abençoa, Senhor, os nossos ouvintes, guarda os nossos irmãos, nossos amigos. Recompensa, Senhor, com a bênção dos céus, o trabalho de cada um, como pessoa, como família, cooperando na tua igreja, fazendo a tua obra. Deus fiel, Deus todo-poderoso, Senhor de toda glória, ajuda-nos, guarda-nos. Abençoa as criancinhas, a juventude, as famílias. Guarda, Senhor, os pais, as mães. Abençoa os idosos. Guarda, Senhor, os meus irmãos que estão bem, dá graça, dá vigor. E abençoa os que estão fragilizados. Tenha compaixão, ajuda, dá graça. Os que estão enfermos, dá saúde. Os que estão, meu Senhor, sob risco, perigos, ó Deus, dá livramento. Amado Pai, Deus bendito e santo, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta com a palavra do nosso Deus no programa Unicresce no Ar. O nosso desejo é comunicar a palavra de Deus. Iniciamos há 34 anos numa grande emissora e fomos migrando à medida que éramos necessário mudar, renovar, fazer outro contrato e até mesmo mudar de emissoras. Passamos quase 15 anos na antiga Dragão do Mar de Fortaleza, uma rádio que foi extinta, o Dragão engoliu a Dragão. Hoje é um instrumento da feitiçaria, obviamente com outro nome. Mas o resultado é que nós nunca deixamos e nem vamos deixar tão cedo, acredito, até que o Senhor nos dê direcionamento ou nos leve para a sua glória, é que nós vamos continuar fazendo esse trabalho. Rádio é algo muito importante, tem uma penetração impossível a qualquer outro veículo de comunicação. Então nós vamos continuar servindo, pedindo, orando, servindo ao Senhor e, dentro do meu propósito, com as minhas muitas limitações, ajudando a quem está começando. Nosso texto hoje é Oséias, capítulo 8, versículos 5 a 14. Nos últimos meses, nós temos trazido mensagens de muita exortação, porque foi esta a realidade no século VII a.C., na relação de Deus com Samaria, reino do norte, e com Jerusalém, reino do sul, ou reino de Judá. E a leitura é esta: Oséias 8, 5 a 14. O teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Porque isso vem de Israel. Um artífice o fez, não é Deus. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semearam vento e cegarão tormenta, não haverá seara, a erva não dará farinha. Se a der,
tragá-lo-ão os estrangeiros. Israel foi devorado. Agora está entre os gentios como um vaso que ninguém tem prazer. Porque subiram à Assíria como um jumento montês, por si só. Efraim mercou amores. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu os congregarei e serão um pouco afligidos por causa da carga do rei dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar. Escrevi-lhe as grandezas da minha lei, porém, essas são estimadas como coisa estranha. Quanto aos sacrifícios das minhas ofertas, sacrificam a carne e a comem, mas o Senhor não as aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e punirá os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou templos, e Judá multiplicou cidades fortificadas, mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, que consumirá os seus palácios. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós lemos a Tua palavra. Pedimos a Tua graça, a Tua proteção. Abençoa, Senhor, os nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos amigos que estão conosco. Abençoa os que terão contato com as nossas publicações, nossos amigos no Facebook, nossos amigos no YouTube. Toma em Tuas santas mãos. Guarda, Senhor, a Tua igreja. Abençoa os meus alunos, ex-alunos, meus filhos na graça. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos para sempre. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus amados irmãos, nós temos, na nossa experiência como pessoas, como cidadãos, nós temos conhecimento, às vezes em nossas famílias, às vezes em nossa vizinhança. Nós temos, todo mundo já viu, já ouviu, já conheceu, em parte foi afligido por causa de filhos rebeldes. Eu conheci situações de filhos rebeldes, mas tão rebeldes, que os pais contavam com os estranhos, não podia contar com os filhos. Eu vi filhos abandonar os pais na pior hora, pais enfermos, filhos abandonar, deixar totalmente, ficar totalmente distante. Na hora que o pai morreu, no instante correram para tomar o que por direito lhe pertencia, mesmo sendo injustos e perversos. Então, nós conhecemos muitas histórias de filhos rebeldes, grosseiros, muitos que se tornaram até mesmo inimigo dos pais. Tem filhos que se tornam inimigo ao ponto de não conviver. Por isso, matam os pais. Muitas vezes os pais são tão iracundos e a situação é tão terrível que o próprio pai mata o filho. Por que eu estou falando isto? Porque Efraim, Israel, Manassés, Judá, todos filhos de Jacó, todos
filhos de Jacó, os filhos naturais e os netos adotados. Mas alguns deles foram tão injustos com sua história, com seus pais, que foi uma vergonha. E neste contexto do livro de Oséias, o Pai é Deus. Então, aqui no versículo 1 da nossa leitura, Oséias 8:5, diz: o teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão incapazes da inocência? Bom, os observadores, pessoas muito atentas, poderiam pensar num erro de português, um erro de tradução aqui. Fala no singular e conclui, começa no singular e conclui no plural. O teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. Até quando? Aliás, na segunda linha diz: a minha ira se acendeu contra eles. O teu bezerro, na primeira linha do versículo, e contra eles. Por quê? Os críticos, os mais atentos, podem pensar num erro de português, mas não era. Não é. Na verdade, quando Salomão morreu em desobediência, tinha um filho fraco para sucedê-lo, e Deus, irado com a idolatria de Salomão, muito embora alguém pode pensar ou dizer que Salomão não se tornou idólatra, Salomão fez um templo para Deus, o grandioso, formoso, o famoso templo de Salomão, e fez vários templos para os deuses de suas princesas ímpias, que ele formou um harém de mulheres ímpias, que foi parte da desgraça dele. Então, quando o reino de Salomão foi dividido, 2 tribos foi administrada pelo filho fraco dele, o Roboão, e 10 tribos foram entregues a Jeroboão, um militar que serviu a Salomão e depois fugiu para o Egito. E este militar, que conhecia muito bem a história de Deus, a história de Israel, a cultura do povo e a política do reino, ele fez 2 bezerros. Aquela desgraça que o Arão fez no deserto, quando Moisés se ausentou, Jeroboão fez e colocou um no norte do reino do norte, lá na tribo de Dan, e outro ele botou em Betel. Antes não existia Samaria. Então ele colocou um Deus no extremo sul do reino do norte e um Deus no extremo norte do reino do norte. 2 bezerros, como tinha no Egito, como tinha em todo lugar. Porque a ignorância espiritual, esta praga que entrou no mau cristianismo, vem de longe. Deuses, ídolos em forma de leão, de cobra, de animais, de vários animais, que entrou no mau cristianismo. Existe um demônio, um ídolo chamado Jesus, Maria, José, que tem as 3 figuras humanas e um jegue. Eu já discuti muito essas coisas no passado e eu duvido um padre que seja tão perito que benza, que
que consagre as 3 figuras humanas e isole o jumento. Agora já teria mecanismo para tirar o jegue da foto. O jegue agora faz usar. Bom, então, é por isto que parece um erro. O teu bezerro, ó Samaria, é uma maldição, já te rejeitou, e eu estou contra eles. Porque Deus via o bezerro de Samaria, este bezerro que, na época de Oséias, era em Samaria, mas na época da divisão era em Betel. No versículo 6, o segundo versículo da nossa leitura diz: porque Israel fez isto. Um artífice o fez. Não é Deus, é só uma maldição mesmo. É igual Jesus, Maria e José. É só uma maldição mesmo. Tem nada a ver com Jesus, o Filho de Deus. Não tem nada a ver com Maria, a serva de Deus. Não tem nada a ver com José, o carpinteiro santo. Jesus, Maria e José é um ídolo, uma coisa satânica. Então, aqui está escrito na palavra de Deus: um artífice o fez. Não é Deus. Em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semearam vento, vão colher tempestade, cegarão tormenta, não haverá colheita, a erva não dará farinha, e se der, os estrangeiros levam. Israel foi devorado. Versículo 8. Oséias 8:8. Israel foi devorado. Agora está entre os gentios como um vaso imundo que ninguém tem interesse. Isto aqui era a referência do profeta ao reino do norte. Agora é bom saber, Oséias era do reino do norte, mas os servos de Deus, os profetas de Deus, têm compromisso com Deus e não com o erro. No versículo 9 diz: porque subiram à Assíria, era um dos males deles, fazer aliança com os ímpios. Subiram à Assíria como jumento montês. Por si só, Efraim mercou amores. Era uma expressão crítica do profeta falando sobre o interesse de Israel, Efraim, Israel, reino do norte, de fazer aliança com os ímpios. E nestas alianças eles reconheciam os deuses dos ímpios e ganhava espaço, porque os ímpios reconheciam os bezerros de Samaria, o bezerro do reino do extremo norte e o bezerro do extremo sul. Então, a crítica do profeta é esta: Efraim multiplicou altares para pecar. A idolatria é um pecado diabólico, pior do que estupro, pior do que drogas, qualquer. A idolatria é um pecado perverso, cruel, imundo, que a pessoa faz como se fosse virtude. Então é pior. Quem ensina a idolatria é como quem alicia para estuprar. A diferença é que o mal é espiritual. Idolatria é uma desgraça grande.
O profeta diz: Efraim multiplicou altares para pecar. Teve altares para pecar, para ofender a Deus. No versículo 12, Deus é cheio de compaixão, mandava aos profetas, o profeta ia com a mensagem salvadora, mas era rejeitado. Versículo 12 diz: escrevi-lhe as grandezas da minha lei, porém, essas são estimadas como coisa estranha. Não quiseram a lei de Deus, rejeitaram a lei de Deus, do mesmo jeito que o idólatra de hoje, com a Bíblia na mão, rejeita o Evangelho. Mesmo jeito. Versículo 13 diz: quanto aos sacrifícios das minhas ofertas, eles gostam. Existia no culto judaico, e eles conheciam muito bem, existia um sacrifício chamado holocausto. E o holocausto era um sacrifício que os que ainda acreditavam e levavam os animais para serem sacrificados em holocausto, o animal era incinerado. Se é um holocausto, ninguém come, tem que ser queimado. Mas quem oferecia um holocausto era orientado também pela palavra de Deus a oferecer um sacrifício pacífico. E neste sacrifício pacífico, eles tomavam o sangue do animal, ou dos animais, e faziam o sacrifício com o sangue, só usando o sangue. Era uma libação de sangue. Enquanto que preparavam a carne dos animais, bode, carneiro, boi, qualquer que fossem os animais, e eles comiam em comunhão, faziam uma reunião social, espiritual, e comiam. Então o versículo 13 diz que os sacrifícios, as ofertas, eles sacrificavam a carne e comem a carne, mas o Senhor não aceitava o sacrifício deles. Por quê? Porque eles estavam servindo aos deuses da Síria, eles estavam servindo aos ídolos dos outros povos e ainda tinham ídolos particulares. O bezerro de Samaria, nesta época, e o bezerro de Dan. Então Deus amaldiçoou o reino do norte. Diz que ele se lembrará da sua iniquidade e punirá os seus pecados, e eles voltarão para o Egito. Ou seja, tudo que a história falava do Egito, de escravidão, sofrimento, voltaria, pelo menos o reino do norte. E o último versículo, o profeta de Deus, cheio da graça de Deus, diz: porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou templos. Judá multiplicou cidades, mas Samaria multiplicou templos. Eu enviarei um fogo contra as cidades de Judá e contra os altares e os deuses de Samaria. A palavra de Deus para a nossa instrução. Uma bênção para quem crê, para quem quer, para quem escuta
à voz da palavra santa. Vamos fazer a nossa intercessão pelo memorial da oração. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Meu Senhor, abençoa a tua igreja na cidade e no campo, abençoa os nossos irmãos, crianças, jovens e adultos, abençoa os idosos na tua casa e todos os teus ministros. Agora, Senhor, toma em tuas santas mãos este memorial que está em minhas mãos, cada nome, os teus servos, as tuas servas, seus filhos, seus familiares, a vida, a saúde, o vigor de cada um. Opera maravilhas no seio da igreja, enchendo de graça cada coração. Amado Pai, ouve a nossa petição, nós te pedimos em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.